Olá, você está no Estratégia de Mercado. Eu sou o professor Everton Vasconcelos. No episódio de hoje, vamos falar sobre o caso Banco Master. Quando um banco aparece oferecendo rendimento muito acima do padrão, muita gente pensa que encontrou um atalho. O caso Banco Master ajuda a desfazer essa ilusão, porque ele mostra como um retorno alto pode vir acompanhado de um risco que não fica evidente na tela do aplicativo. Aqui, a história não é sobre um detalhe técnico escondido em contrato. É sobre um conjunto de decisões de negócio, sobre confiança e sobre o momento em que o regulador conclui que a instituição não tem condições de seguir operando sem colocar mais gente em risco. O pano de fundo começa com o modelo de crescimento acelerado. O Banco Master ganhou espaço captando recursos com promessas de remuneração atrativa e, com isso, ampliou muito sua presença entre investidores. Esse tipo de expansão costuma funcionar enquanto a confiança está intacta. O problema surge quando o banco precisa honrar pagamentos e resgates, e, ao mesmo tempo, parte relevante do dinheiro está comprometida com ativos que não se transformam em caixa rapidamente ou que passam a ser questionados. Nesse cenário, a instituição pode até parecer saudável no discurso, mas começa a enfrentar uma realidade simples. Pagar hoje exige dinheiro disponível hoje. E é aí que a falta de caixa vira crise e a crise vira notícia. Em 2025, uma tentativa de solução de mercado entrou em cena. O BRB anunciou um acordo para comprar participação relevante no Banco Master, com o valor divulgado na imprensa na casa de 2 bilhões de reais e condicionado a verificações e aprovações. Para o público, isso soava como uma saída organizada. A lógica era intuitiva. Um banco maior, com mais estrutura, poderia absorver e reestruturar parte do problema. Só que esse caminho não se consolidou como uma resolução definitiva, e com o tempo a situação se agravou. O ponto de ruptura veio em 18 de novembro de 2025. Nessa data, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de outras empresas ligadas ao grupo. Em termos bem diretos, liquidação extrajudicial é quando o regulador afasta a administração, nomeia o responsável para conduzir o processo e passa a organizar o levantamento do que o banco tem, do que o banco deve e de como os credores serão pagos dentro das regras aplicáveis. Isso não acontece por capricho. Em geral, é uma resposta à deterioração financeira e a risco que o Banco Central considera incompatíveis com a continuidade da operação. Ao mesmo tempo, o caso ganhou uma dimensão policial e judicial. A investigação, conhecida como Operação Complexo Zero, passou a aparecer com frequência no noticiário, com fases posteriores e cumprimento de mandados em diferentes estados. É importante manter a cabeça fria aqui. Investigação não é sentença, não é isso? E o devido processo existe exatamente para separar suspeita de prova. Ainda assim, o fato de haver apuração envolvendo possíveis crimes financeiros muda o tom do episódio, porque a discussão decide ser apenas sobre uma instituição que cresceu demais e passa a incluir suspeitas de condutas que, se confirmadas, veja bem, se confirmadas, distorcem o funcionamento do mercado e ampliam perdas. Enquanto isso, a vida real do investidor continuava. A pergunta prática era sempre a mesma: vou receber o meu dinheiro? Nesse ponto entra o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que funciona como uma proteção dentro de limites e regras. Em 23 de janeiro de 2026, a Agência Brasil informou que o FGC já tinha pagado 26 bilhões de reais a 525 mil credores do Banco Master. O número que dá a dimensão do tamanho do estrago e, ao mesmo tempo, do tamanho do amortecedor acionado. A lição aqui é simples e incômoda. O FGC ajuda, mas não transforma qualquer escolha em escolha segura, porque há teto de cobertura. Há regras por instituição e por conglomerado e há produtos que podem ficar fora dessa proteção. O caso não ficou também restrito ao banco que quebrou. Em janeiro de 2026, a crise alcançou a Will Financeira, ligada ao grupo, e o Banco Central decretou sua liquidação extrajudicial em um contexto de forte instabilidade e de problemas operacionais que chegaram a afetar cartões do Will Bank, segundo a agência Reuters. Isso reforçou a percepção de efeito dominó. Quando uma peça relevante de um grupo financeiro cai,
Outras estruturas conectadas podem ser pressionadas por falta de confiança, por travas operacionais e por disputas sobre quem paga o quê e, sobretudo, quando eu vou pagar. Outro aspecto que amplia o alcance do caso é o impacto sobre investidores institucionais. A Reuters anunciou em 23 de janeiro de 2026 medidas de investigação envolvendo o Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, em conexão com o caso, destacando que certos investimentos não estavam cobertos pelo mecanismo de garantia. Esse detalhe importa porque mostra que o problema não atinge apenas a pessoa física que aplicou parte da sua reserva, atinge também estruturas maiores com dinheiro de longo prazo. E aí as soluções são mais complexas, mais lentas e muitas vezes mais litigiosas. No estágio atual, o Banco Master funciona como um alerta sobre três coisas. A primeira é que todo retorno alto não é bônus, é preço. Se o banco precisa pagar muito para captar, alguém está assumindo risco junto com ele. E normalmente esse alguém é quem compra o produto, ou seja, que podia ser eu ou você. A segunda é que a confiança em banco é frágil. Ela se constrói devagar e se rompe rápido. E quando rompe, todo mundo corre para a porta ao mesmo tempo. A terceira é que a proteção existe, mas tem limite. Quem monta a vida financeira como se toda aplicação tivesse o mesmo tipo de garantia, acaba aprendendo isso do jeito mais caro e mais estressante possível. Se você quiser transformar esse episódio em um aprendizado prático, use um filtro simples antes de investir. Pergunte por que aquele rendimento está acima do mercado, de onde vem o dinheiro que paga essas taxas e o que acontece se você precisar do recurso antes do prazo. E, principalmente, não trate a FGC como uma senha de tranquilidade eterna. Trate como ele é, um paraquedas que pode abrir, mas não elimina o risco de saltar em lugar errado. Este episódio é informativo e educativo, na recomendação de compra ou venda. Se você investe, considere seu perfil e seus objetivos. E se fizer sentido, busque orientação profissional. Eu fico por aqui. Se você gostou desse conteúdo, me siga para novos conteúdos como esse. Bons negócios e até sempre!